Bom dia, Elisandra Rigueira aqui para mais um tempo com vocês, mais um tempo com Deus, onde Deus vai falar o nosso coração com graça, com alegria, com amor e com poder. Estamos nessa série Expectativa e Realidade, dentro dos casamentos, dentro das nossas casas, e hoje eu quero levar você a uma reflexão bem profunda, baseada na história de duas mulheres da Bíblia, a rainha Vasti e a rainha Esther. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e lesse a história de Esther. E para quem não gosta de ler, para quem gosta de ouvir, tem um tempinho maior para ouvir, eu gravei esses 9 capítulos lá no meu YouTube. Então eu convido você a ir lá, a ouvir e a pensar, a refletir um pouquinho sobre isso. São passagens curtas que eu separei aqui, que eu vou deixar anotado aqui embaixo, mas que mostram muito sobre o que nós carregamos na nossa alma e como isso tem afetado as nossas escolhas dentro do nosso casamento. A rainha Vasti, ela reagiu por dor, mas a Esther agiu com muito propósito. E você? Como você tem se posicionado dentro da sua história, dentro do seu casamento? Queridas, quando nós lemos essa história, nós conhecemos algo que é muito poderoso. O texto base está lá em Esther 1:12, que diz assim: Vasti, porém, recusou vir conforme a palavra do rei. E Esther 2:15, Esther alcançou favor aos olhos de todos que a viam. A Vasti, ela era uma rainha, ela tinha beleza, tinha posição, tinha influência, mas teve um momento que o rei, provavelmente já com muito vinho na cabeça, e ele chamou ela para estar diante dele, e ela disse não ao rei. Ela recusou a sua ordem e por isso ela perdeu a coroa. O texto, ele não traz os motivos do porquê isso aconteceu, mas tem muitos estudiosos que acreditam que ela se sentiu exposta, desvalorizada, usada como um objeto talvez. E provavelmente, dentro da rainha Vasti, houvesse dor. Alguma dor que não tenha sido resolvida, uma ferida antiga, alguma decepção. E é isso que nós estamos falando, alguma decepção. E talvez ela resistiu àquele chamado do rei, não por força ou por maldade, mas por uma autodefesa. Então, depois disso, entrou a rainha Esther, uma mulher que era órfã, rejeitada. Ela foi rejeitada desde a infância, mas ela passou por um processo. Nesse processo ela foi tratada, ela foi preparada, ela foi ungida. E mesmo com todas as marcas que ela tinha do passado, queridos, ela escolheu entrar no palácio de uma forma diferente. Ela entrou naquele palácio com humildade, com sabedoria, com propósito. Muitas vezes nós somos como Vasti. Nós reagimos, né? Eu sempre digo para as pessoas, quer conhecer alguém, veja como é a reação dela e não como é a ação. Porque na ação, quando nós estamos pensando sobre o que estamos fazendo, nós fazemos as coisas certas. O problema é quando nós reagimos. E quantas vezes nós somos como a Vasti? Nós reagimos por instinto, por dor e olhamos através das nossas feridas que não estão curadas. E quantos homens, como o rei Assuero, eles tomam decisões precipitadas por orgulho, por pressão e não conseguem perceber o que realmente está por trás do silêncio, da recusa, da frieza das outras pessoas. No casamento, nós carregamos feridas também. E muitas vezes essas feridas não têm nada a ver com o nosso cônjuge, mas afetam tudo. São traumas da nossa infância, rejeições do nosso passado, falta de referência saudável, abusos emocionais, abusos sexuais, abusos. E tudo isso vira uma barreira invisível entre nós e quem nós amamos, que é o nosso cônjuge. Hoje Deus nos convida, queridos, a ser como Esther. O Senhor tem um processo de cura que nós devemos passar. Ele quer olhar para dentro de nós, Ele quer curar as nossas feridas, Ele quer passar remédio, Ele quer nos carregar no colo, Ele quer nos deixar limpos, Ele quer nos dar banho, Ele quer nos limpar. O Senhor tem algo incrível para as nossas vidas, mas para passar nesse processo de cura, nós precisamos deixar que o Senhor, o Espírito Santo, trate o nosso interior. Porque aí sim nós vamos conseguir amar
com leveza, com sabedoria, com graça, com alegria. Quantas vezes Satanás tem roubado a nossa alegria por causa das nossas próprias dores, por não termos sentido a aceitação do nosso esposo ou da nossa esposa, por não ter sentido o amor. É isso que Satanás quer. Ele quer nos cegar e ele quer que nós reagimos todas as vezes com dor, com amargura, com tristeza. Queridos, nós precisamos ter leveza, nós precisamos ter sabedoria. Nós não precisamos reagir com dureza e nem nos esconder na nossa própria dor. Nós precisamos derrubar muros e construir pontes. Nós precisamos ser curados para viver o propósito que Deus sonhou para o nosso casamento. Ele tem algo muito maior, mas nós precisamos ser curados. Nós precisamos permitir que o Senhor cure o nosso coração. Eu passei por um tempo de cura, eu passei por um tempo de restauração de mim mesma, de olhar para dentro de mim, de me curar, de me sarar, para poder olhar os outros com amor. Quem nunca ouviu aquela frase? Quem não se ama, não consegue amar ninguém. Isso é uma verdade. Quantas vezes nós não conseguimos amar o nosso próximo porque nós não nos amamos e ficamos aguardando dele, do próximo, tudo aquilo que nosso coração deseja, mas essa pessoa não sabe. Eu preciso hoje que você tenha no seu coração que a decisão é sua. Decida amar. Decida caminhar nesse lugar, decida viver, reflita hoje, olhe para dentro de você as feridas que o seu passado, que você tem carregado dentro do teu casamento, que você tem jogado isso e tem sangrado. Queridos, anotem, orem, se necessário, conversa com seu cônjuge sobre isso. A cura começa em um lugar só, na verdade. Hoje nós vamos orar por cura. Nós precisamos ser como Esther. Nós precisamos que mesmo dentro da nossa vida, do nosso coração, estejamos machucados, traídos, humilhados. O Senhor nos dá força para sair desse lugar e Ele cura. Ele vem com seu bálsamo poderoso. Vamos orar, Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos a nossa vida, o nosso coração, colocamos tudo aquilo que nós temos de dentro, que nós queremos ser limpos. Nós queremos, Senhor, passar por esse processo de cura, de restauração, para oferecer o melhor, Deus. Nós não queremos mais oferecer o resto e nós não queremos ficar esperando do outro aquilo que nós devemos dar. Senhor, nos ensina, nos capacita, que nós possamos viver em Ti a alegria de viver a vida que Tu tem para nós. Nos cura, Jesus, cura a nossa alma, cura o nosso coração, que nós possamos viver em Ti em todo o tempo, que mesmo as feridas que nós carregamos e pesam em nossa alma, às vezes por dor, por medo, por marcas que ainda não estão cicatrizadas, nós Te pedimos agora cura, restaura a nossa identidade, assim como Tu fez com Esther. Transforma-nos, Senhor, dá-nos sabedoria para lidar com os nossos cônjuges, não com tristeza ou com defensiva, mas com amor. Que o nosso coração seja um lugar seguro, mas que o nosso casamento seja um lugar de cura e restauração. Em nome de Jesus. Amém e amém.